Bom dia a todos, graça e paz de Cristo esteja com todos nós. Bom, primeiro eu queria começar pedindo desculpas pela afonia. Não é gripe, não é Covid, mas é alérgico, né? E quem tem alergia sabe como a gente sofre nesse tempo de friagem, nesse tempo frio como nós estamos passando. Mas eu entendi, orando a Deus, que não seria motivo para que eu não estivesse aqui hoje, né? Compartilhando a palavra, compartilhando aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nesta manhã. Eu creio que você que chegou aqui nesta manhã, talvez tenha alguma preocupação, alguma inquietação no seu coração que você queira colocar diante de Deus. E eu entendo também que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo ainda de muitos desafios, um tempo ainda de muitas... Obrigado, irmão Paulinho. Diácono Nato. É um tempo que nós vivemos muitos desafios e temos muitas preocupações. Há muitas pessoas ainda já falando sobre a pós-pandemia. E eu creio que o coronavírus trouxe inquietações não só com relação à nossa saúde. Ele trouxe inquietações com relação às nossas finanças. Ele trouxe inquietação pela perda de alguém que nós amávamos. Ele trouxe inquietação pelo vazio que ficou, né, mediante a essas perdas, desemprego, pessoas que amamos, alegria e esperança. Ele trouxe muita ansiedade ao nosso coração. E tudo isso ainda continua fazendo parte do nosso viver. Não é difícil nós falarmos e pensarmos que o tempo que nós estamos vivendo traz ao nosso coração muitas perguntas, muitas inquietações. Quando nós muitas vezes olhamos para o futuro, nós podemos pensar e dizer, olha, está difícil, eu não sei como vai ser. Mas como nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é farol, ela é orientação, ela é direção para o nosso viver, eu creio que também nós podemos, quando abrimos a Bíblia, encontrar respostas para o nosso coração. Encontrar respostas que vão preencher o vazio que existe em nosso coração pelas perdas, sejam elas financeiras, sejam elas pessoais, sejam elas emocionais. Encontrar respostas que vão nos dar direção e esperança para que nós possamos olhar com alegria, para que nós possamos olhar com esperança no nosso coração que dias melhores virão. E inquietações não é algo exclusivo do nosso tempo. Inquietações já estavam presentes desde que Adão e Eva caíram em pecado. As inquietações, as preocupações, as ansiedades tomam o coração humano. E eu queria desafiar a você a olhar esse tempo que nós estamos vivendo. Olhar a palavra de Deus e as promessas e as orientações de Deus para a nossa vida e buscarmos manter o nosso coração em paz, mesmo em meio às maiores dificuldades. Por isso eu quero desafiar você a manter o seu coração em paz em toda e qualquer circunstância. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo. João, capítulo 14, o versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. Aonde o Senhor Jesus, ao conversar com os seus discípulos, ele vai dizer: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Amém? Vamos ler todos juntos? Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam em mim. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, crendo a Deus que o Senhor já começou a falar aos nossos corações. Crendo a Deus que o Senhor também já, contemplando o nosso viver, o nosso coração nesta manhã, já está recebendo os nossos louvores, a nossa adoração,
que foram expressos, ó Deus, através dos cânticos, através dos hinos entoados, através das ofertas devolvidas ao Senhor. Mas, Pai, nesse momento nós queremos te dizer que nós estamos prontos a ouvir a Tua voz. Seja aqui presencialmente, seja, ó Deus, através da internet, na transmissão do culto. Que todos nós que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, possamos, ó Deus, receber o desafio de manter o nosso coração em paz em toda e qualquer circunstância. Que a Tua palavra, ó Deus, traga encorajamento, força, traga, ó Deus, as provisões espirituais necessárias para que nós possamos, ó Deus, enfrentar todos os dias do nosso viver as lutas e inquietações que virão até nós, fortalecidos na força do Teu poder, do Teu amor e da Tua misericórdia. Pai, muito obrigado pela vida de Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos em todo e qualquer tempo. Obrigado a Deus porque o Senhor é Deus misericordioso e tenho certeza, ó Deus, já começou a tratar o nosso coração nesta manhã. Toma-nos em Tuas mãos e mais uma vez eu te peço, ó Deus, que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Assim eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando nós lemos esse versículo, a primeira frase dele já nos chama a atenção e já nos cria um grande desafio. Não deixem que o coração de vocês fiquem aflito. A tradução que eu estou usando é a tradução da Nova Versão Transformadora, uma versão mais nova, com uma linguagem mais atual. Talvez você conheça esse versículo com a expressão: não se turbe o vosso coração. Né? Não deixe que as questões humanas, ou as questões pessoais, ou as questões emocionais turbilhem o coração de vocês. Criem ansiedades, medos e preocupações. E é difícil nós pensarmos que talvez seja possível que isso aconteça em meio a tudo que nós estamos vivendo. Mas eu quero fazer a contextualização desse texto. Eu quero trazer você ao momento em que Jesus diz isso. No capítulo 13, Jesus está começando ali o momento de reunião da celebração da Páscoa, a última ceia que ele realizaria junto com os seus discípulos. E ali ele começa esse momento dizendo que era necessário que ele passasse pelas tribulações, pelas aflições. E ele tem algumas atitudes que são... ele tem uma atitude que parece meio incoerente aos seus discípulos, quando ele, como Senhor, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Nós conhecemos a narrativa e sabemos que Pedro não entende aquilo. E Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Né? E Jesus diz: olha, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E aí Pedro, impulsivo como era, diz: não somente os pés então, Senhor, mas lava-me por inteiro. Jesus queria demonstrar ali a condição de que ele veio como servo, para servir, para amar, para ajudar as pessoas. E ele começou fazendo isso, demonstrando aos seus discípulos. E aí então ele lava os pés e leva os discípulos à mesa. E na mesa, no momento de comunhão, surge um assunto, dois assuntos que não são muito agradáveis. Primeiro, Jesus diz que ele seria traído por um daqueles que estavam ali. E eu imagino que isso, o texto também nos vai dizer que isso trouxe inquietação ao coração dos discípulos. A primeira pergunta que faz: quem será? Quem é? Quem pode ser? E aí então, Jesus vai dizer outra coisa a Pedro. Quando Pedro diz: Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Se for o caso do Senhor morrer, eu morrerei contigo. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, eu quero te dizer uma coisa, mas esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu imagino que isso tenha soado também de maneira muito complicada ao coração dos discípulos. E é nesse contexto de inquietações, preocupações, insegurança, por aquilo que Jesus diz, ele vai dizer: mas olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Não deixem que o coração de vocês
fiquem aflitos. Não deixem que aquilo que eu estou dizendo a vocês traga inquietação aos coração de vocês. E eu pergunto a você, e a mim também, se diante dessas afirmações, quem não ficaria triste? Quem não ficaria preocupado? Quem não ficaria ansioso? Jesus já havia dito que ele seria abandonado no momento mais difícil da sua vida. E Jesus vai continuando a falar através, naqueles momentos da mesa. E as suas palavras são palavras de difícil compreensão. Mas o que me alegra o coração é que do capítulo 13 até o 17, nós estamos no mesmo tempo, nós estamos no mesmo ato. E lá no capítulo 16, versículo 6, Jesus vai dizer assim: as palavras que eu estou dizendo a vocês deixaram vocês tristes. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas limitações. Jesus conhece, né, cada sentimento que pode permear o meu e o seu coração. E é por isso, então, que ele vai dizer também: não deixem que o coração de vocês fiquem aflitos. E a pergunta que vem: como você e eu podemos fazer, ou o que você e eu devemos fazer para que o nosso coração não fique aflito? E o Senhor Jesus responde. E a primeira resposta que ele diz é: creiam em Deus. Creia em Deus. Podemos manter o nosso coração em paz quando nós nos lembramos da palavra de Jesus e somos desafiados a crer em Deus. E a palavra que Jesus usa não é uma palavra que diga creia no sentido de saber que Deus existe. A palavra que Jesus usa é a palavra pistel, e ela diz: confie, deposite a sua confiança em Deus. O que Jesus está fazendo é chamar a atenção dos seus discípulos, a sua e a minha, para dizer: depositem a confiança de vocês em Deus. Talvez ele esteja também relembrando aquilo que Jeremias fala em Lamentações capítulo 3, porque quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, é necessário que nós lembremos de quem Deus é e do que Ele faz. É necessário que você e eu tragamos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E quando Jesus diz, depositem a sua confiança em Deus, Ele está dizendo, lembrem-se daquilo que Deus já fez no passado por cada um de vocês. Lembrem-se do Deus que agiu na história do povo de Israel, retirando com mão poderosa o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, guiando este povo com uma coluna de fogo durante a noite e os protegendo com uma nuvem durante o dia, os alimentando durante 40 anos no deserto. Lembre-se daquilo que Deus fez quando levou Davi ao trono, de como ele levou Israel a um tempo de paz, a um tempo de prosperidade, a um tempo de uma vida plena. Lembre-se daquilo que Deus fez na vida dos seus profetas. Creiam em Deus e creiam que esse mesmo Deus que agiu no passado, age também no presente. Esse mesmo Deus que agiu na vida dos profetas, esse mesmo Deus que agiu na vida dos líderes de Israel, esse mesmo Deus que fez coisas maravilhosas, Ele continua a agir no tempo de hoje. E é chamando a atenção dos discípulos para que os momentos que eles estejam vivendo de ansiedade, de preocupação, de medo e de angústia, possam ser vencidos pela fé, pela confiança, pela esperança que aquele Deus que agiu no passado, age também hoje, no presente. E as palavras que Jesus dizia que seriam difíceis deles viverem, eles viveriam debaixo da ação desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus glorioso, que nos ama como Ele amou e ama ainda o povo escolhido. Há como você e eu mantermos o nosso coração em paz,
mesmo em meio às maiores lutas, é crer em Deus. Não é somente saber que Deus existe, não é somente saber que há um poder superior, mas é depositar a nossa confiança em Deus. Também no capítulo 16, no versículo 33, Jesus vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. São promessas de Jesus, palavras de Jesus, para que você e eu possamos entender que a paz que nós podemos ter no nosso coração não é uma paz que advém da ausência do problema, da ausência das dificuldades, da ausência de doenças, da ausência de toda e qualquer situação que possa nos inquietar. É a paz que Jesus nos mostra também no capítulo 14, versículo 27. Capítulo 13, versículo 27, quando ele diz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que Jesus nos promete não é uma paz com a ausência de guerra, com a ausência de problemas ou dificuldades. É uma paz que age no nosso coração pelo poder misericordioso de Deus, que nos faz diferentes daqueles que não têm a Deus. É a paz que Jesus demonstrou quando crucificado na cruz, zombado e humilhado pelas pessoas que estavam ali ao redor da cruz. Ele olha para aquelas pessoas, ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma paz motivada pelo amor de Deus em nosso coração. O amor de Deus, grandioso, misericordioso e maravilhoso. O Google também nos ajuda de vez em quando, né? Bom que ela está ouvindo a mensagem, né, pastor Davi? Ela está ouvindo. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós precisamos confiar em Deus. Confiar naquele Deus que agiu no passado, age também nos dias de hoje. Mas Jesus continua a dizer aos discípulos e a mim e a você, um segundo motivo pelo qual o nosso coração pode se manter em paz, mesmo em meio às maiores dificuldades, mesmo em meio aos maiores problemas. E esse segundo motivo é quando ele diz, creiam também em mim. Não somente crer no Deus que agiu no passado, mas crer nas promessas de Deus. Você sabe, você se não sabe, vai ficar sabendo, mas todos os judeus do tempo de Jesus, antes de Jesus, e ainda hoje, nos dias depois de Jesus, tinham a expectativa da promessa de Deus de que Ele enviaria o seu ungido, de que Ele enviaria o Messias que Ele havia prometido. E quando Jesus diz, creiam também em mim, Jesus está dizendo, creiam também que eu sou o Messias de Deus. Creiam que eu sou o Filho de Deus. Creiam que eu sou aquele que é a expressão do cumprimento da promessa de Deus na vida do povo de Deus. Jesus está dizendo, creiam que eu sou o Senhor e Salvador da vida de vocês. Creiam que eu tenho algo muito maior e muito melhor para dar a cada um de vocês. E é isso que Jesus está chamando a atenção, para que eles pudessem crer que as suas palavras que diziam que ele morreria, mas que ele ressuscitaria e ele iria viver com o Pai, aquilo que ele diz no capítulo 14, versículos 2 e 3, quando ele diz que eu vou preparar um lugar para vocês, ele diz, lendo o texto, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E a promessa de Jesus é dizer que eu vou,
mas eu volto para buscar a vocês. A promessa de Jesus no capítulo 14 também é dizer que o Espírito Santo, o Consolador, viria para estar junto de cada um de nós. Quando nós podemos ver, ouvir, ler a palavra do Senhor, nós também podemos encontrar alegria e esperança para o nosso coração em toda e qualquer circunstâncias. Porque Jesus é o cumprimento da palavra e da promessa de Deus. Jesus é a paz que eu e você precisamos para que o nosso coração se mantenha calmo, se mantenha tranquilo, mesmo em meio aos maiores problemas. Como já disse no capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus é a promessa concretizada de paz para a vida do ser humano. E naquele ambiente de ouvir que Jesus iria embora, de que Jesus iria para o Pai, poderia haver no coração daqueles homens aquela expectativa de que como será depois? O nosso mestre não estará mais conosco, nós não teremos mais Jesus para nos orientar e dirigir. Mas Jesus diz: eu vou deixar com vocês o Consolador. Então Jesus também é a promessa concretizada de orientação para a nossa vida. Jesus é aquele que nos dá a orientação e direção para que nós possamos passar pelos problemas e pelas dificuldades e adversidades, sabendo que não estamos desamparados, sabendo que nós não estamos deixados à nossa própria sorte, mas que Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Quando nós lembramos daquilo que Deus fez no passado, nós podemos nos lembrar de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que mantiveram a sua fé firme, mesmo em meio a dias difíceis, e que foram jogados na fornalha ardente para morrerem, mas que, ao contrário da morte, eles receberam ali a visita do próprio Senhor Jesus, que estava com ele nas adversidades, que estava com ele naquele momento do calor intenso, mas que pela sua presença com eles, eles não tiveram nem suas roupas com cheiro de fumaça naquele contexto. Só tiveram queimados aquilo que os amarrava. A única coisa que o fogo da fornalha queimou foi aquilo que os amarrava. E quando nós mantemos a nossa fé firme, nós podemos saber que Deus está conosco em meio aos maiores problemas, em meio às maiores dificuldades, em meio às maiores pressões da nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho com relação à vida do meu pai. Meu pai era pastor, meu pai também foi um homem de Deus, meu pai foi também aquilo que o pastor Antônio será a partir de hoje, né? Executivo de uma convenção. Ele era executivo da Convenção Batista Fluminense no estado do Rio de Janeiro. Uma cabeça incrível, uma cabeça que tinha um pensamento muito profundo. Mas aos 51 anos de idade, ele teve que parar de trabalhar por conta do mal de Parkinson. E aos 51 anos de idade, até os 65, ele foi perdendo todas as suas capacidades e habilidades por conta do Parkinson. E chegou um momento que nós estávamos numa reunião em família, e nós, os filhos, olhamos para ele e disse, ele já não podia mais pregar, ele já não podia mais andar. E nós perguntamos: pai, o senhor não fica chateado com Deus? Eu acho que a palavra não foi nem chateada, a palavra foi bravo. O senhor não fica bravo com Deus? O senhor tem tanta capacidade, tem tantas coisas, poderia estar fazendo tantas as coisas, mas o senhor está limitado por uma doença. O senhor não fica chateado com Deus? O senhor não questiona Deus? E meu pai, com a serenidade que ele tinha, ele nos olhou com aquele olhar de amor e misericórdia e nos disse: Deus dá as compensações.
aquela palavra nunca mais saiu da minha cabeça. Porque no meio da luta, no meio de uma doença, no meio de uma... No meio de uma doença, Ele pôde nos dar o exemplo de que no meio daquilo tudo, Ele sabia que Deus estava ao seu lado e que Deus nos dava as compensações que Ele precisava para que o seu coração pudesse se manter em paz. E sabe o que isso traz de ensinamento à minha vida? Eu gostaria que pudesse trazer a sua também. É que aquele Deus que estava ao lado do meu pai está ao meu lado também, está ao seu lado também. Não importa quais sejam as lutas que você esteja atravessando. Não importa quais sejam as ansiedades e preocupações que você tenha no seu coração. Não importa aquilo que você esteja vivendo e experimentando no momento de vida. Por pior que sejam os cenários, nós podemos ouvir as palavras e o desafio de Jesus. Não deixem que o coração de vocês fiquem aflitos. Creiam em Deus. Creiam em mim também. E eu gostaria de desafiar você aqui nesta manhã a receber essa palavra e colocá-la dentro do seu coração. A receber esse desafio de crer que em toda e em qualquer circunstância Deus está presente em nosso viver. Como? Creia em Deus. Lembre-se do que Ele fez no passado. Lembre-se do que Ele já fez na história da sua família, na história dos seus pais, na história dos seus discípulos, na sua vida, na história da sua vida. Creia em Deus. Creia em Jesus como aquele que é o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que é a presença constante, a companhia constante no seu viver. Acredite nisto. Acredite que ao abrir a palavra de Deus, a abrir a Bíblia, você vai encontrar nas palavras de Jesus orientação, direção e conselhos para que você possa viver. Promessas para que você possa se apropriar delas, se fortalecer e caminhar. Creia nisso. Creia em Deus, em toda e qualquer circunstâncias. Isso requer de você e de mim depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança também em Jesus. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre essa verdade. A verdade de crer que Jesus está conosco nos dias bons, mas que Ele está conosco também nos dias maus. De que Ele está conosco no tempo de bonança, mas que Ele está também conosco nos dias de guerra. E que assim como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, assim como Ele esteve com Daniel na cova dos leões, assim como Ele esteve com Moisés e o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho, assim como Ele esteve com Pedro diante do Sinédrio, assim como Ele esteve com Paulo nas suas lutas e tribulações, assim como Ele esteve com John Wesley, assim como Ele esteve com Billy Graham, assim como Ele esteve com o seu pai, com a sua mãe, com alguém que você ama, Ele também está com você. E você colocando o seu coração diante dEle, depositando a sua confiança nele, Ele irá te resgatar, Ele irá te proteger, Ele irá te orientar. Você crê nisso? Eu convido você a se colocar de pé e cantar conosco esta canção que diz: acredito em Jesus Cristo. Nesses dias de desespero, incerteza em
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. No livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa esperança. É Ele quem quebra em nós o orgulho e os preconceitos. É Ele quem tira de nós os medos e as ansiedades. É Ele quem nos uniu com Cristo, com Deus em primeiro lugar. Abriu as portas para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. E a certeza daquele Deus que agiu no passado, age também hoje. Mas é Ele também quem une um ao outro.
É Ele quem nos torna próximos uns dos outros. É Ele quem nos traz a paz, por sabermos que fomos perdoados por Deus e devemos também perdoar ao nosso próximo. Eu queria convidar você nesta manhã, a você que tem alguma ansiedade, alguma aflição, a você que esteja travando alguma luta que esteja difícil de travar, a dizer: Senhor, eu acredito em Tuas promessas, eu acredito em Tua palavra, eu acredito que Jesus nos uniu. Você crê? Quer declarar isso para Cristo? Quer colocar a sua luta, o seu medo, a sua ansiedade diante do Senhor? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Nós queremos colocar a sua vida e pedir a Deus a direção e a orientação para que você possa encontrar essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria. Talvez você esteja lutando com a dificuldade de perdoar alguém por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Ele é a nossa paz. Ele é a paz que Deus mandou para mim, para você. E não há outra forma que você e eu possamos encontrar alívio, direção e orientação, se não for crendo em Deus. E se não for crendo também em Cristo Jesus. Não lute sozinho. Você tem um Salvador, você tem um resgatador, você tem aquele que luta por você e luta com você nas suas maiores batalhas. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, te agradecendo a Deus pela Tua palavra que traz orientação, porque ela é um farol para cada um de nós. Obrigado a Deus, porque assim como Tu mostraste aos discípulos que eles poderiam, Deus, não deixar o coração ficar aflito, alimentando, ó Deus, a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, e alimentando a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como Filho de Deus, nós também podemos, Pai. E Pai, eu me coloco aqui juntamente com esses meus irmãos que se colocam aqui à frente, aqueles que estão lutando, ó Deus, talvez em casa, talvez, ó Deus, aqui dentro ainda nos bancos, mas estão lutando, ó Deus, recalcitrantes, ó Deus. Que a Tua graça os acompanhe também, e que todos nós que estamos aqui, que de alguma forma teremos acesso a essa palavra, possamos, ó Deus, fortalecer e firmar a nossa fé cada dia mais em Deus, em Ti e no Teu Filho Jesus. Toma, ó Deus, o nosso coração, toma as nossas lutas, toma os nossos medos, as nossas ansiedades, e ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que ainda não sentimos capazes. Eu creio, ó Deus, que Jesus nos dá o poder de libertação, perdoando aqueles que nos fizeram mal. Eu acredito, Pai. Acredito em Cristo Jesus. Acredito na Sua morte. Acredito na Sua ressurreição. Acredito no Seu Santo Espírito presente em nosso coração. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Ti, ó Pai. Exalto o Teu Filho Jesus por tudo aquilo que és e já fizeste em nossa vida e em nosso coração. Toda a glória, todo louvor, toda a honra sejam dados a Ti, hoje e para todo sempre. Amém e amém.